Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E essa peça que vocês estão vendo é uma peça muito fácil e muito rápida de fazer e eu achei que ela ficou muito bonita. Espero que vocês gostem também. Esse trabalho ficou com as seguintes medidas: 71 centímetros de comprimento por 53 centímetros de largura. Então, ele ficou bem grandinho. E foi trabalhado com fio 6 e agulha de 3,5 mm. E eu trabalhei essa peça com barbante fial na cor número 43, que é o verde água. E gastei um total de 360 gramas de fio para trabalhar esse tapete. Eu gostei bastante do resultado final dessa peça, porque ele ficou muito bem assentado e ele é muito fácil de aumentar o comprimento. Logo à frente eu já vou falar para vocês como aumentar tanto o comprimento quanto a largura. Bem, então vamos lá, vou passar as orientações para fazer os aumentos. Bem, então, primeiramente, eu vou falar do aumento do comprimento. Essa peça, nós iniciamos trabalhando esse motivo aqui central. Então, para você fazer aí uma passadeira, é só você trabalhar mais voltas aqui nesse motivo central, que nós trabalhamos em voltas de vai e vem e que vão formando esses desenhos aqui. Nesse tapete, eu trabalhei o total de 21 voltas aqui, nessa parte inicial, e fiquei com 5 desenhos desse aqui, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, para fazer mais comprido, é só você ir aumentando os desenhos. A cada desenho a mais que você fizer aqui, dá certinho para trabalhar o restante do tapete. Então, se você fizer mais 2 desenhos, ou mais 3, ou mais 4, ou mais 5, aí fica a critério, né, da pessoa fazer no tamanho que ela deseja. Para você saber a medida que vai ficar o tamanho final, então o que você faz? Pega a fita métrica e mede aqui nessa parte mais estreita, desde essa primeira volta aqui que nós contornamos ao redor de toda a peça até aqui. Então, eu vou medir aqui para vocês terem uma noção. Essa parte aqui oval, que é a parte mais estreita, contando desde a primeira volta aqui do leque, depois desse motivo aqui central, eu fico com o total de 21 centímetros e meio. Então, eu tenho esse tamanho desse lado e do outro lado também. Então, 21,5 mais 21,5 dá 43 centímetros. Então, se você quiser uma passadeira com 1,5 m, você desconta 43 centímetros e depois trabalha essa parte aqui do meio com o restante. Então, 43 menos 1,5 dá 1,07 m. Então, você faz essa parte inicial aqui com aproximadamente 1,07 m, depois começa a contornar ao redor da peça. O importante é sempre você iniciar lá a volta igual eu vou mostrar no vídeo, dessa partezinha, e terminar também igual eu vou mostrar no vídeo. Sempre vai dar uma volta ímpar. No caso aqui, deu 21 voltas no total antes de eu começar aqui a trabalhar ao redor da peça. Bom, e agora, falando aqui dos aumentos da largura, se você quiser fazer ele mais largo, com mais voltas aqui, é muito fácil também. Vocês vão reparar que o padrão aqui dessas voltas, eles são muito repetitivos. São só 2 voltas que modificam aqui o padrão, e nós vamos repetindo o padrão dessas 2 voltas. Então, aqui, leque, bloquinho, leque, bloquinho, leque, bloquinho, leque, bloquinho, e assim por diante. Então, a cada vez que nós trabalhamos os bloquinhos, nós aumentamos um intervalo de correntes aqui, que é o aumento. Então, em cada lateral, nós teremos sempre esse aumento feito por essas correntes que são trabalhadas aqui depois do bloquinho, quando encontramos aqui o nosso canto. Então, se você quiser continuar fazendo mais larga essa peça, maior, dá para fazer até um tapetão para sala. É só você continuar trabalhando com o padrão dessas 2 voltas aqui, mais vezes, e depois você completa, né, a última volta, igual eu oriento aqui no vídeo. Bom, então é isso para fazer os aumentos. Espero que tenha ficado claro.
E agora vamos então para o nosso passo a passo. Bem, eu vou começar fazendo aqui um nozinho inicial. Aperto bem esse nozinho e a partir daqui eu vou construir 18 correntes. Então, 1, 2, 3, 4 e sigo até fazer as 18 correntes. Aqui estão as minhas 18 correntes. Agora, eu vou contar 6 correntes voltando atrás a partir dessa última que eu fiz aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, na sexta corrente, eu trabalho um ponto alto. E eu vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada corrente de base até a penúltima corrente. Vou fazer aqui um total de 12 pontos altos, contando a partir desse aqui. Então, aqui, 1, 2 e sigo até fazer aqui 12 pontos altos. Tá? Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos e restou só uma corrente aqui de base. Então, agora, para encerrar essa volta, eu faço uma corrente, laço, venho nessa corrente aqui de base e aqui eu trabalho um ponto alto. Bem, então, ficou dessa maneira aqui a minha primeira volta. Agora, vamos trabalhar a segunda. Eu vou começar subindo 2 correntes, 1, 2. Essas 2 correntes equivalem aqui a um ponto alto. Agora, eu viro aqui a minha peça e nessa corrente aqui eu faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos. No total, nós vamos fazer um grupinho de 7 pontos altos aqui. Então, tenho 2, agora sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto até construir aqui um grupo com 7 pontos altos. Bem, então, aqui contando, desde essas 2 correntes que eu fiz aqui para subir, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, 2 correntes, 1, 2, pulo 2 pontos de base, 1, 2, e a partir do terceiro, eu vou trabalhar mais um grupo de 7 pontos altos. Então, aqui sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, aqui trabalhei 5 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto. Agora, o ponto 6 eu faço pegando por baixo aqui dessas correntes. E o ponto 7, eu vou fazer pegando pelo meio da quarta corrente que eu tenho aqui de base. Então, eu conto de baixo aqui para cima, né? 1, 2, 3, 4 correntes. Na quarta corrente, eu passo a agulha pelo meio e faço aqui um ponto alto. Bem, então, ficou dessa maneira aqui a minha segunda volta. Agora, vamos para a terceira volta. Subo 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, laço e viro a peça. E aqui eu vou fazer um grupinho com 5 pontos altos. Então, aqui já tenho 1, sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto até construir aqui 5 pontos altos. Aqui estão os meus 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou pular esses 2 pontos altos e vir aqui nesse intervalo e aqui prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Venho nos pontos altos, pulo 2, 1, 2. A partir do terceiro, faço 5 pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto em cada ponto de base. Quando a gente chega aqui no final da volta, sempre vai ter aqui essas 2 correntes. Então, eu pego sempre pelo meio da segunda corrente, faço aqui o último ponto alto da volta. Bem, então, aqui está, encerramos a nossa terceira volta. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Começo com 2 correntes, que são o meu primeiro ponto alto, viro a peça e aqui eu vou fazer um grupo de 7 pontos altos. Então,
eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto. E quando eu encontrar aqui o intervalo de correntes, então eu vou fazer 2 pontos altos, que é o ponto 6 e o ponto 7. Bem, então aqui está, trabalhei 7 pontos altos. Agora, 2 correntes, 1, 2, e vou fazer mais um grupo de 7 pontos altos. Então, começo fazendo 2 aqui, pegando por baixo dessas correntes. E depois um ponto alto para cada ponto alto, até completar os 7. Bem, então, aqui estão os meus 2 grupos de 7 pontos altos separados por 2 correntes. E encerramos, então, a nossa quarta volta. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. A quinta volta será feita com 16 pontos altos. Então, para iniciar, faço as 2 correntes, que equivale ao primeiro dos 16. Depois, venho para o ponto alto à frente e vou trabalhando. Um ponto alto para cada ponto alto. Quando encontrar aqui esse espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos. E depois desses 2 aqui, sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto até o último e terei 16 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei 16 pontos altos. E olha, reparem aqui, essa primeira volta, ela fica meio fechadinha para dentro. É assim mesmo que eu quero que fique, para depois, quando nós começarmos a trabalhar ao redor dessa parte aqui, esse cantinho aqui dê certo. Então, é assim mesmo, ele vai ficar meio fechando aqui para dentro. Tanto esse aqui, depois, quando a gente for completar essa parte, também vai ficar assim, meio fechadinho aqui. Então, é normal. Bom, e aqui, nessa primeira parte, nós vamos agora continuar com a repetição da segunda volta até a quinta. Então, vou repetir sempre 1, 2, 3, 4 voltas, para ir formando mais desenhos desse aqui. No total, vamos ficar com 5 desenhos. Bem, então, a sexta volta eu vou fazer com 7 pontos altos, 2 correntes, pula 2, mais 7 pontos altos. Então, já vou começar a repetir. Então, vamos lá. 2 correntes, vira, trabalha 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, então, nós fazemos as 2 correntes, pulamos 2 e mais 7 pontos altos a partir do terceiro ponto aqui. Então, aqui está a minha sexta volta. Agora, a sétima, então, eu faço repetindo aqui essa volta. 5 pontos altos, 3 correntes, prende um ponto baixo, 3 correntes, pula 2 e mais 5 pontos altos. Então, é a repetição, igualzinho fizemos aqui na terceira volta. 1, 2 correntes, viro. E aqui completo um grupo com 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos, então faz 1, 2, 3 correntes, vem aqui no intervalo, prende ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 2, 1, 2, a partir do terceiro, mais 5 pontos altos. Aqui está, completei a minha volta de número 7. Agora, vou trabalhar a volta 8, fazendo o padrão aqui da minha quarta volta, que é 7 pontos altos, 2 correntes, 7 pontos altos. Então, subo as 2 correntes e aqui viro a peça, completo o meu grupo de 7 pontos altos, fazendo um ponto em cada ponto de base. E encontrando aqui essas correntes, então, faço mais 2 pontos altos aqui, pegando por baixo das correntes. E aqui está, então, o meu grupo com 7 pontos altos. Agora, 2 correntes e mais 7 pontos altos. Os primeiros 2 eu faço aqui, pegando por baixo das correntes. E depois, os outros 5 aqui sobre os pontos altos. Então, aqui está. Completei a minha volta de número 8. Bem, e agora, então, vou trabalhar a minha volta de número 9, repetindo aqui o padrão da volta de número 5, que é fazer aqui 16 pontos altos.
Então, é só subir as duas correntes, virar e completar aqui o grupo de 16 pontos altos. Bem, então, aqui está. Vocês podem notar que formou aqui o segundo motivo igual a esse aqui. Então, nós vamos continuar com essa repetição até ficar com um total de 20 voltas aqui nessa parte. Eu vou fazer o meu até na volta 20 e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei as 20 voltas seguindo o padrão que orientei e fiquei aqui com o total de 5 desenhos iguais a esse. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 21. Então, para começar a volta 21, eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Viro aqui a minha peça e agora eu vou pular esse próximo ponto e vir aqui para o seguinte. E a partir dele, eu vou trabalhar 12 pontos altos. Então, vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando encontrar aqui o espaço de duas correntes, faço 2 pontos altos. E depois, um ponto alto para cada ponto alto, até completar aqui 12 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei 12 pontos altos e ficou vazio aqui na base esses últimos 2 pontos. Então, agora aqui direto eu vou laçar, vou pular esse ponto alto e vir aqui nessa corrente e passar a agulha pelo meio e trabalhar aqui o meu último ponto alto dessa volta. Bom, então, ficou dessa maneira aqui a volta 21. E vocês se recordam que eu falei que a primeira volta e a última, elas iam ficar assim fechadinhas para dentro. Então, a última aqui, olha, também ficou fechadinha aqui para dentro. Bem, então, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar contornando aqui ao redor dessa primeira parte. Então, para começar, eu vou fazer aqui 2 correntes do local onde eu acabei de fazer o meu último ponto alto. Agora, eu laço e vou passar a agulha por detrás desse último ponto alto que fiz aqui e vou trabalhar ainda mais 5 pontos altos, sempre pegando aqui por detrás desse ponto alto. Bem, então, no total, eu fiquei com 6 pontos altos, contando aqui essas 2 correntes como um ponto alto. Então, fiz as 2 correntes e depois mais 5 pontos altos aqui, pegando por detrás do ponto alto e totalizei 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os nossos 4 cantos serão trabalhados com 6 pontos altos. E aqui, agora eu vou entrar trabalhar na minha lateral mais comprida. Então, aqui na lateral mais comprida, eu vou fazer o total de 9 leques trabalhados da seguinte maneira. Depois dos 6 aqui, direto eu vou laçar, e agora eu vou pular esse ponto e vir no seguinte aqui, no segundo, né? Então, pulo um, venho no próximo, e pegando por detrás desse ponto alto, eu faço 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Então, aqui está o meu primeiro leque. Agora, eu laço sem nenhuma corrente aqui, pulo esse ponto, venho no próximo e trabalho outro leque pegando por detrás desse ponto. Os leques sempre iguais aqui no tapete todo, serão sempre os leques feitos com 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Então, aqui, o padrão dos leques nunca vai mudar daqui para frente no nosso tapete, sempre serão trabalhados dessa maneira. Bem, então, completou aqui o leque, laça, agora pula o próximo ponto, vem no seguinte e aqui trabalha outro leque. E vamos, então, com esse padrão, até ficar aqui com o total de 9 leques. Bem, aqui estão os meus 9 leques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui no finalzinho, sobrou apenas esse ponto e o cantinho.
Então, eu vou pular esse ponto e vir direto trabalhar aqui o cantinho. Então, aqui, se você quiser, olha, você pode já arrematar aqui essa ponta da seguinte maneira. Vem aqui no topo desse ponto alto, passa aqui a linha. E agora, você vira a ponta pra cá novamente e prende embaixo dos pontos que nós vamos trabalhar aqui no canto. Bom, então, aqui nesse canto, vou fazer 6 pontos altos, igual fiz no primeiro canto. Então, vou pegar sempre por detrás desse ponto alto aqui do canto e vou trabalhar aqui 6 pontos altos. Bem, então, aqui está, olha, eu trabalhei 6 pontos altos, virando aqui o meu canto, e agora eu vou trabalhar os leques aqui nessa lateral mais estreita. Então, nessa volta aqui, nos dois lados da lateral mais estreita, nós vamos fazer 3 leques, distribuindo igualzinho, vou mostrar esse aqui. Bem, virou o canto, direto aqui, laça, vem na base, pula 2, 1, 2. No terceiro ponto, eu faço um leque, igualzinho o leque que nós fizemos na outra lateral. Então, aqui está, usando um único de base, trabalhei o meu leque. Agora, eu vou laçar, vou pular 2, 1, 2. E aqui, eu vou trabalhar o meu segundo leque usando 2 pontos de base. Então, nesse ponto aqui, eu faço 2 pontos altos. Depois desses dois, faço uma corrente. Agora, os próximos 2 pontos altos, eu trabalho no ponto à frente. Então, pegando nesse ponto, faço 2 pontos altos. E aqui está, então, o segundo leque da lateral mais estreita. Agora, eu laço, pulo 2, 1, 2, e no terceiro ponto, vou trabalhar o terceiro leque. Então, esse terceiro leque será feito usando um único ponto aqui de base. Bem, então, aqui estão os meus 3 leques da lateral mais estreita. Então, dos dois lados, será trabalhado igualzinho, mostrei aqui. Fez o terceiro leque, direto laça, pula esses 2 últimos pontos e vem trabalhar o canto aqui nessas correntes. E aqui, então, faço os 6 pontos altos do canto. Então, aqui está. Agora, esse lado aqui da lateral mais comprida será feito igualzinho fizemos do lado de cá. Vamos fazer aqui também 9 leques, igual fizemos aqui. Depois, só virar o canto aqui com os 6 pontos altos e trabalhar mais 3 leques nessa lateral mais estreita aqui, com o mesmo padrão que acabei de mostrar. Eu vou completar aqui o restante dessa primeira volta, contornando aqui ao redor do motivo central, e venho, aqui está, completei toda a primeira volta com o padrão que orientei. Bem, então, eu vou começar a contar as voltas como primeira a partir dessa aqui que nós construímos aqui ao redor do motivo central. Assim fica mais fácil para a gente se guiar. Bom, depois de ter trabalhado aqui o meu último leque, então, eu vou fechar essa volta com baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para iniciar. Bem, agora vamos trabalhar a segunda volta. Então, nos cantos aqui na segunda volta, nós vamos fazer um total de 8 pontos altos em cada um dos cantos. E vou distribuir sempre dessa maneira aqui. Subo 2 correntes, que equivale aqui meu primeiro ponto alto, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Aqui já fiz 2 pontos altos. Agora, eu vou seguir aqui trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto aqui do canto até o penúltimo ponto. Aqui está, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, e tenho de base aqui o último ponto do canto. Então, nesse último ponto, faço 2 pontos altos. E dessa maneira, então, totalizo aqui 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nos 4 cantos, a mesma coisa. Fez o canto, agora faz 2 correntes, 1, 2, e agora nós vamos trabalhar nas correntes que nós temos aqui
nos nossos 9 leques de base. Então, em todas essas correntes dos leques, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, venho aqui nessa corrente e trabalho 3 pontos altos pegando por ela. Fez 3 pontos altos, faz 2 correntes, 1, 2. Vem no próximo leque e na corrente trabalha mais 3 pontos altos. Fez os 3, 2 correntes, 1, 2. No próximo leque, pega na corrente, faz mais 3 pontos altos. Então, é só isso aqui para trabalhar essa volta. Na lateral mais comprida, nós vamos fazer 9 grupos de 3 pontos separados por 2 correntes. Depois, 8 pontos altos aqui no canto. E aqui na lateral mais estreita, nós vamos trabalhar 3 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Aqui está, completei a segunda volta com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui meu último grupo de 3 pontos altos, fiz as 2 correntes e agora fecho essa volta com um baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar essa volta. Bem, e agora nós vamos trabalhar a terceira volta. A terceira volta não terá aumentos aqui nos cantos, então nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto e vamos fazer 8 pontos altos em cada um dos cantos aqui na terceira volta. Para iniciar, subo as 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto e vou trabalhando um ponto para cada de base aqui no canto. Bem, aqui está o meu canto com 8 pontos altos. Agora, vou trabalhar aqui a lateral mais comprida e vou fazer leques usando esses intervalos de 2 correntes que eu tenho de base. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos. Vou fazer aqui 10 leques. E como eu já havia dito, os leques aqui não mudam, então, depois dos 8 pontos altos, sem nenhuma corrente, eu laço e venho trabalhar aqui o primeiro leque. Então, aqui está o meu primeiro leque. Agora, eu laço, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço mais um leque. Completou aqui o leque, direto laça, vem no próximo intervalo e faz outro leque. Então, vou fazer os meus até chegar no canto e venho. Aqui estão os meus 10 leques e encontrei aqui o próximo canto. Então, depois do 10º leque, não faço nenhuma corrente, direto laço e venho aqui no primeiro ponto de base. E a partir daqui, trabalho mais 8 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Bem, então, aqui está, depois do leque, eu trabalhei o meu canto fazendo um ponto para cada de base, fiz aqui mais 8 pontos altos. E agora, eu vou trabalhar aqui a minha lateral mais estreita. Na lateral mais estreita, eu tenho de base 1, 2, 3, 4 intervalos. Então, aqui, eu vou fazer 4 leques. Aqui estão os meus 4 leques da lateral mais estreita. Depois do 4º leque, direto eu vou laçar e trabalhar esse canto, fazendo um ponto em cada de base e vou fazer aqui mais 8 pontos altos. Depois, subir aqui pela lateral mais comprida, fazendo os meus 10 leques igual fiz desse lado de cá. Bom, então, esse aqui é o padrão que nós vamos repetir por toda a volta. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta com o padrão que orientei. Depois do 4º leque aqui, na lateral mais estreita, eu venho direto fechar a volta com baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para iniciar. E completamos, então, a terceira volta. Agora, vamos trabalhar a 4ª volta. Na 4ª volta, nós vamos fazer o total de 10 pontos altos em cada um dos cantos. Então, eu vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto
e um aumento no último ponto aqui dos cantos. Então, tenho 8 pontos nos cantos, fazendo 2 aumentos, vou ficar com 10 pontos altos. Então, aqui, para começar, subo 2 correntes, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Depois, eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até o penúltimo dos 8 pontos que eu tenho no canto. Cheguei aqui no último ponto que vira o canto. Aqui eu laço e faço 2 pontos altos sobre ele. E completo, então, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 4 cantos, a mesma coisa. E aqui nessa volta, nós vamos trabalhar, então, grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, usando sempre essa corrente que nós temos aqui em cada um dos nossos leques. Então, se eu tenho 10 leques de base, eu vou fazer aqui 10 grupos de 3 pontos altos. E separando esses grupos, então, sempre 2 correntes. Uma, 2, vem aqui na corrente do leque, faz 3 pontos altos. Vou seguir com esse padrão até ali no canto e venho. Aqui estão os meus 10 grupos de 3 pontos altos. Depois do 10º grupo, fiz as minhas 2 correntes e agora eu vou trabalhar 10 pontos altos nesse próximo canto. Então, depois dessas 2 correntes aqui, eu laço, vou pular esses 2 pontos altos aqui que são do leque e vir no terceiro, que é o primeiro aqui do canto. Então, nesse, eu faço 2 pontos altos. Depois, sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até fazer aqui 8 pontos altos no total, contando com esses 2 aqui. Aqui, por enquanto, fiz 8 pontos altos. Agora, o ponto 9 e 10, faço nesse próximo ponto alto que eu tenho de base. Então, aqui está, virei o meu canto com 10 pontos altos. Depois de fazer os 10 pontos altos, então, eu vou fazer as 2 correntes, 1, 2, e vou trabalhar aqui os grupos de 3 pontos altos na lateral mais estreita. Então, na lateral mais estreita, eu tenho 1, 2, 3, 4 leques. Então, vou fazer aqui 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Bem, então, aqui estão os meus 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Bem, e depois de trabalhar aqui essas últimas 2 correntes, eu vou virar aqui o meu próximo canto fazendo os 10 pontos altos. Então, para começar a trabalhar os 10 pontos altos, nós sempre vamos pular esses 2 pontos altos aqui que são do leque. E a partir desse, nós trabalhamos 10 pontos altos. Então, olha, nessa volta aqui, sempre que nós formos entrar nos cantos, nós vamos pular esses 2 pontos que são aqui do leque da base e depois, para sair do canto, nós também pulamos esses últimos 2 pontos aqui que são do leque de base. E os 10 pontos altos ficam trabalhados dessa maneira aqui. Bem, então, é isso. Para trabalhar a quarta volta, eu vou completar a minha com essa orientação. Aqui está, completei a quarta volta com o padrão que orientei. Fechei com baixíssimo na segunda corrente. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 5. Na volta 5, nós vamos fazer 10 pontos altos sobre os 10 pontos altos que nós temos em cada um dos cantos. E a partir daqui, não haverá mais aumentos nos cantos, então, serão sempre 10 pontos altos em cada canto. Para começar, eu subo aqui as 2 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, e sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até completar os 10. Aqui estão os 10 pontos altos, agora eu laço, e se nessa volta fiz bloquinhos, nessa farei leques. Então, venho no primeiro intervalo e a partir daqui começo a trabalhar os meus leques. São sempre iguais, com 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos.
Completou o leque, direto laça sem nenhuma corrente de separação e vem no próximo intervalo e faz outro leque. Então, vou seguir com esse padrão até o próximo canto e venho. Aqui está, trabalhei os meus leques e encontrei o meu próximo canto. Então, aqui eu vou fazer 10 pontos altos. Então, sem nenhuma corrente depois do leque, eu laço e venho trabalhar os 10 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aqui estão os meus 10 pontos altos. Agora, sem nenhuma corrente, laço, venho no intervalo e faço outro leque. E vamos seguir, então, com esse padrão por toda essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a minha volta com o padrão que orientei. E agora, vamos trabalhar a volta de número 6. Eu vou fazer aqui 10 pontos altos sobre esses 10 pontos altos que eu tenho de base. Então, para iniciar, subo as duas correntes e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base até completar os 10. Aqui estão os 10 pontos altos. E se na volta de baixo eu fiz leque, nessa farei grupos de 3 pontos altos separados por duas correntes. Então, faço aqui duas correntes, venho na corrente do próximo leque, aqui faço 3 pontos altos. Aqui está, trabalhei os meus grupos de 3 pontos altos, encontrei meu canto. Depois do último grupo, faço mais duas correntes e venho trabalhar os 10 pontos altos sobre esses 10 de base. Então, eu sempre vou pular esses 2 pontos altos que são aqui do leque e começo a trabalhar a partir desse. E vou fazendo um ponto para cada de base. Aqui estão os meus 10 pontos altos. Agora, é só fazer duas correntes. É sempre bom contar esses 10 pontos altos quando temos leques aqui de base, para que a gente não trabalhe sobre esses 2 pontos altos do leque. Então, aqui sempre vamos pular esses 2 pontos altos e vir na corrente, trabalhar os 3 pontos altos. E vamos seguir, então, com esse padrão por toda a nossa volta. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei toda a volta 6, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um baixíssimo na segunda corrente e em seguida eu iniciei aqui a minha volta de número 7, trabalhando aqui o meu canto com 10 pontos altos. Então, como eu já orientei, os cantos em todas as próximas voltas sempre serão feitos com 10 pontos altos e sempre vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto que temos de base. E aqui também segue um padrão, né, nas laterais do tapete. Se nessa volta aqui eu trabalhei grupos de 3 pontos altos, na próxima eu vou trabalhar leques, sempre intercalando uma volta de leques e uma volta de 3 pontos altos. E nas voltas dos leques, nós nunca fazemos correntes de separação. Então, completou aqui os 10 do canto, direto laça, vem no primeiro intervalo aqui e faz um leque. Completou o leque, direto laça, próximo intervalo, outro leque. E vamos assim até encontrar o nosso canto. No canto, então, fazemos 10 pontos altos e depois seguimos com os leques iguais nós já estamos fazendo em todas as voltas anteriores. Então, é só isso para trabalhar a volta 7. Eu vou completar a minha com essa orientação. Aqui está, trabalhei toda a volta 7, seguindo o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um baixíssimo na segunda corrente e em seguida iniciei a minha volta de número 8, subindo aqui duas correntes e trabalhando os 10 pontos altos que viram o canto.
E aqui na volta 8, vou fazer grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, trabalhados aqui em todos os intervalos de uma corrente que temos no leque. Bem, então, depois dos 10 pontos altos, eu faço aqui 2 correntes de separação. E venho na corrente do leque e trabalho os 3 pontos altos. E vamos com esse padrão, então, até encontrar o canto. Encontrando o canto, depois de trabalhar aqui o último grupo de 3 pontos altos do canto, nós fazemos ainda 2 correntes, pulamos esses 2 pontos altos do leque, e a partir desse trabalhamos 10 pontos altos, depois 2 correntes, e começamos novamente a fazer os grupos de 3 pontos altos nas correntes do leque. Só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação. Aqui está, completei o restante da minha volta de número 8, fechei com o baixíssimo na segunda corrente e iniciei a volta 9, fazendo aqui o meu canto com os 10 pontos altos. E se na volta de baixo eu trabalhei grupos de 3 pontos, nessa vou trabalhar leques. E vamos seguir repetindo o mesmo padrão que já estamos fazendo nas voltas anteriores. A diferença aqui é que em cada volta de leque, nós aumentamos um leque a mais em cada uma das voltas. E também aumentamos um grupinho de 3 pontos altos a mais em cada volta que fazemos de bloquinhos. Bom, então é só isso para trabalhar essa volta. Vou completar a minha e venho. Completei a minha volta de número 9, seguindo o padrão que orientei. Fechei com um baixíssimo na segunda corrente, em seguida eu iniciei a minha volta de número 10, trabalhando aqui o meu canto com 10 pontos altos, igualzinho estamos fazendo nas voltas anteriores. Agora, a volta 10, ela será trabalhada aqui nas laterais com grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. E vamos com esse padrão até encontrar o nosso próximo canto. Encontrando o canto, então, trabalhamos 10 pontos altos, igual fizemos nesse primeiro canto. E vamos seguindo por toda a nossa volta com esse padrão. Aqui está, completei toda a volta de número 10 com o padrão que orientei. E aqui eu já iniciei a minha volta de número 11, fazendo os 10 pontos altos desse primeiro canto. E na volta de número 11, então, vamos trabalhar leques em todos os intervalos que nós temos aqui na base. Vamos, então, repetindo esse padrão por toda a nossa volta. Vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei toda a volta de número 11 com o padrão que orientei. Depois de fechar com o baixíssimo, eu iniciei a minha volta de número 12, fiz aqui os 10 pontos altos do canto. E a volta 12 será trabalhada com grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, vou seguir com essas 2 correntes e os 3 pontos altos até encontrar o próximo canto. E encontrando o próximo canto, então, trabalho 10 pontos altos, igual mostrei aqui nesse primeiro canto. Bom, então, é isso para trabalhar essa volta. Vou completar a minha. Aqui está, completei todo o restante da minha volta de número 12 com o padrão que orientei.
Fechei com um baixíssimo na segunda corrente e em seguida eu iniciei a volta de número 13, fazendo aqui os meus 10 pontos altos que viram os cantos. E a volta 13 será trabalhada com leques em todos os intervalos de duas correntes que temos de base. Então, aqui já fiz os 2 primeiros leques, vou seguir com esse padrão até encontrar o próximo canto, e encontrando o próximo canto, então, trabalho 10 pontos altos. E vamos repetindo esse padrão pela volta toda. Aqui está, completei todo o restante da volta 13 com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com o baixíssimo na segunda corrente. Em seguida, iniciei a volta de número 14, trabalhando os 10 pontos altos que viram aqui o meu canto. Então, os 4 cantos serão trabalhados da mesma maneira. E aqui nas laterais da volta de número 14, nós vamos trabalhar grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, usando todos os intervalos de uma corrente que nós temos aqui nos nossos leques. E vamos com esse padrão pela volta toda. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 14. Aqui está, completei toda a volta de número 14 com o padrão que orientei. Encontrando o início, então, fechei com um baixíssimo na segunda corrente. Em seguida, iniciei a volta de número 15, trabalhando aqui os 10 pontos altos que viram os cantos. E a volta 15 será feita, então, com leques, usando todos esses intervalos que eu tenho de base. Encontrando o próximo canto, então, faço os 10 pontos altos igual eu fiz aqui. Então, é muito simples para trabalhar essa volta e todo esse tapete, né? Esse tapete é bem fácil de fazer. Então, eu vou completar aqui o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei todo o restante da minha volta 15 com o padrão que orientei, encontrando aqui o início, fechei com um baixíssimo na segunda corrente. Agora, nós vamos trabalhar a volta 16, e aqui no cantinho da volta 16, nós vamos fazer uma pequena alteração. Então, eu vou começar subindo as 2 correntes que equivalem a um ponto alto. Então, vou seguir caminhando aqui com um ponto alto para cada ponto de base, até fazer 4 pontos. Então, aqui já fiz 2. Agora, usando os próximos 2 pontos que eu tenho de base, eu vou fechar 2 pontos altos juntos. Então, venho aqui nesse ponto, começo um ponto alto, não fecho, laço, venho para o da frente, começo mais um ponto alto e agora eu fecho os 2 juntos. Então, esses 2 pontos altos fechados juntos, eles vão equivaler a apenas um ponto na próxima volta, contando a laçadinha aqui de cima do ponto. Depois desses 2 fechados juntos, eu ainda faço mais 4 pontos altos, um em cada de base. Bem, então, ficou dessa maneira. No total aqui, contando os 2 juntos como apenas um ponto alto, fiquei com 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem, então, os nossos 4 cantos vão ser trabalhados igualzinho eu mostrei esse aqui. E essa volta aqui, ela é feita aqui nas laterais com os grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, depois do canto, faço 1, 2 correntes, venho na corrente do leque aqui e faço 3 pontos altos. Vamos com esse padrão até encontrar o próximo canto, e encontrando o próximo canto, então, nós trabalhamos igualzinho, mostrei esse aqui. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 17 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com o baixíssimo na segunda corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. A volta 17 será feita inteirinha com leques, inclusive aqui nos cantos. Bom, então, para iniciar,
eu vou caminhar com um baixíssimo para esse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente. Em seguida, vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar no mesmo ponto, fazer mais um ponto alto. E em seguida, uma corrente, volto no mesmo ponto e faço mais 2 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei o primeiro leque aqui no meu canto. Agora eu vou laçar, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e no terceiro, que é o ponto alto que a gente fechou junto na base, eu trabalho outro leque. Fez o leque, laça, pula 1, 2, no terceiro faz outro leque. Então, olha, nos 4 cantos nós vamos trabalhar 3 leques, distribuindo igualzinho mostrei esse aqui. Então, sempre vai ficar vazio na base, o primeiro e o último aqui do grupo. E depois, então, nós vamos trabalhar os leques nos intervalos de 2 correntes que nós temos nas laterais. Bom, gente, então é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei toda a volta 17, seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o meu último leque nesse intervalo, eu fechei a volta com um baixíssimo na terceira corrente, lacei mais uma vez e cortei aqui a ponta da minha linha. Agora, é só esconder essa ponta pelo meio dos pontos aqui, pelo lado do avesso, entrelaçando essa ponta pelo meio dos pontos. E depois é estender bem a peça. Esse tapete não precisa nem estender muito, porque ele ficou bem assentadinho, mas é sempre bom a gente pegar aqui em todos os leques, nessas correntes que nós temos aqui no meio do leque, e puxar para fora, para que ele dê esse efeito de sobe e desce aqui. Então, fazemos isso pela borda toda do tapete. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.